Ondas, como que saudando o novo dia, e nós cantávamos em louvor ao Pai, internamente, ao ver o bem-estar daquela família que tanto sofria. Por um instante, a mulher acordou e chamou o marido, que atendeu sorrindo e perguntando como ela se sentia. Ela, sorrindo, olhou para ele e começou a chorar emocionada. Depois perguntou pelas crianças. Elas, que já estavam de volta, entraram gritando e abraçando a mãe. Mamãe, a senhora sarou? Perguntou uma delas. E ela, com a fala meio cansada, disse: Sarei, meus filhos. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, me curou esta noite. Eu a vi, graças a Deus, graças a Deus. O marido, emocionado, chorou também com a mulher e os filhos. Desculpa, falando do rei. Nilson, deixa eu só fazer rapidamente uma recapitulação, né, que ficou na metade. Esse foi um caso de uma senhora que ela era muito preocupada, e aí ela foi no trabalho, ela está participando também do curso. E aí fizeram o desdobramento dela, essa senhora, e ela foi ali auxiliar essa mãe que estava enferma, em um local muito pobre. E aí a senhora ali foi instrumento do mundo maior nesse trabalho de doação, e o, o- essa mãe enferma, ela, né, ali já doente, já devia estar um pouco mais em desdobramento, ela conseguiu perceber esse espírito e achou que era Nossa Senhora. E aí a senhora fez ali o trabalho e depois retornou. E agora ele está só contando essa mãe falando para a família, né, para o marido, para os filhos, o, como que tinha sido a experiência de ter visto Nossa Senhora curando ela. É só fazendo essa recapitulação. Vou lembrar de uma que hoje eu acordei pensando nessa situação que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu devia ter menos de 10 anos e eu estava tomando banho, ainda era aqueles chuveiros com aquela cortina pendurada, né? Não existia ainda esses box, né? E aí eu vi a imagem de Nossa Senhora assim na parede, né? E eu fiquei tão emocionada e fiquei olhando e comecei a chamar minha mãe, né? Mãe, mãe. E aí a minha mãe, quando chegou, aí eu empurrei assim, a toalha e aí era a sombra da toalha, sabe? Quando eu empurrei a toalha, a imagem, né, tirou a forma ali. Aí a minha mãe, o que foi? Aí eu falei, não, nada não. Mas eu falo assim, né, às vezes era ela ali, porque a imagem ficou tão forte assim na minha memória, e esses dias essa imagem voltou. E a vida acaba que vai colocando várias coisinhas que fortalece, né, a fé, a ligação. Quando eu era criança, eu tive um amigo é, que, que era era o meu melhor amigo na época, né? Não sei o que tá aí nos caminhos da vida, né? Ah, mas era muito amigo mesmo, esse. E aí, ele, quando criança, teve uma experiência que ele sempre contava, que foi uma experiência marcante, que ele também viu, e durante a noite, Nossa Senhora. Então deve ter sido também algum espírito amigo, uma senhora ali que foi auxiliar, uma mentora, mas aquela visão que ele teve, e ele gritava, Nossa Senhora, de criança, chorava, e eu me lembro, né, a gente era pré-adolescente, e colocava aquilo como um verdadeiro marco espiritual na vida dele. E se torna mesmo, né? Se torna uma lembrança que fortalece a fé na vida da pessoa, aquele momento que ele teve aquela visão, aquela percepção. Aquela que já estava havia quase um mês alimentando-se pouco, anunciou, estava com fome. Queria comer e, se possível, levantar-se, e foi o que fez. Os vizinhos foram chegando e, em poucos minutos, uma pequena multidão já sabia do ocorrido. Alguns diziam que era um milagre. A Joana ia morrer e sarou.
Como Deus é bom! Exclamava. Miramês assumiu a palavra com sabedoria. O mundo é uma escola que nos ensina no decorrer da vida. Aquela mulher enferma, candidata à morte pelo mal que sofria, tomou a 215 como se fosse Nossa Senhora, Mãe de Jesus. O estímulo da fé foi tanto que deu condições de fazermos o trabalho por ordem superior. A fé, como diz o Evangelho, transporta montanhas de toda ordem. Foi o que aconteceu. Ela foi picada há uns 12 anos por um inseto hemíptero da família dos reduvídeos, chamada popularmente de barbeiro, inseto temível à medicina oficial. Ainda não descobriu uma vacina preventiva ou a cura para o mal que transmite. E assim não descobriu porque o tempo espera o esgotamento do karma coletivo, que não vai demorar tanto mais. Fomos agraciados por uma oração que Galeno improvisou e partimos cantando hosanas ao Senhor. 2 semanas depois, passei pela casa onde foi operada a mulher, e já se via de longe somente alegria. Havia no singelo lar. Retratos de Maria Santíssima estão pregados em todas as paredes. A mulher, antes enferma, já se encontrava lavando algumas roupas das crianças, mantendo a ideia de ir pagar uma promessa em intenção a Maria de Nazaré no mês de maio. Curvei a cabeça diante da grandeza de Deus e não tive palavras para orar. Chorei o quanto o coração pediu. Coletando dados. A noite estava carregada de nuvens negras, impulsionadas pelo vento entre o ribombar dos trovões e as descargas elétricas, no fenômeno natural de purificação do ambiente terreno. Aves e animais assustados procuravam refúgio onde sua visão não percebesse o aguaceiro prenunciado. Quanto à natureza, entende a necessidade do homem e de todos os demais seres viventes na moradia planetária. O mar é uma fonte inesgotável de vida que abastece vidas. As águas sobem em forma de vapor, modificam-se nas alturas, recompõem-se por coesão molecular e, novamente como água, caem pela lei da gravidade nos pontos que as inteligências superiores acham conveniente. Contudo, face às provas coletivas pelas quais a humanidade ainda tem que passar, alguns pontos do mapa, principalmente no Brasil, enfrentam grande escassez de chuvas. Interessante, né? Provas coletivas pelas quais a humanidade ainda tem que passar. A gente não pensa, né, muito sobre isso. Naquela região chove mais, a outra, tudo, né, como se diz, está na providência divina. Eu vou fazer uma reflexão nesse ponto que você colocou, de novo de um livro que eu já citei várias vezes, que é aquele Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, que ele conta 17 reencarnações de um espírito. Aí esse espírito, ele era muito ligado à guerra. Durante muitas e muitas reencarnações, ele estava sempre envolvido com as questões militares, com guerra. E aí chegou um momento que os mentores falaram assim, não, a gente tem que colocar você em locais que sejam muito diferentes para você começar a se desligar um pouco. Aí colocou ele em uma tribo indígena aqui no Brasil. Ele reencarnou. E ali meio isolada, então ele ali, né, na tribo já tinha a ideia, né, de luta, só que ela era bem isolada, então ele começou a canalizar aquilo para caçar, para processos, para manutenção da comunidade. E aí eu fico pensando isso, que o mundo maior, às vezes, como a reencarnação é um dia na vida do espírito, então tem determinadas reencarnações, quer dizer, todas as reencarnações, elas são uma escola, então às vezes os mentores falam assim, olha, você tem que desenvolver esse aspecto, você vai nascer lá entre os esquimós, aí fica lá, uma reencarnação toda, ele ali, né, pescando no meio da neve, e sentindo uma atração para aquele local,
olha, a minha missão é aqui, nessa vida, e tem uma vida tranquila. Ali é um processo de aprendizado em outros níveis que a gente nem imagina, né, que é, por exemplo, com relação à, à introspecção, uma vida mais tranquila, né, às vezes a pessoa tem uma vida muito agitada, que sempre se desviava e coloca lá nos esquimós, então ela vai aprendendo a desenvolver outros aspectos, outras virtudes. Então cada local tem o seu aprendizado, que o mundo maior vai colocando nessa escola, né, que é o planeta. Foi muito bom você falar isso. Pode falar, Silvio. O próprio Chico falava isso, né, que a gente tem o hábito de reclamar, né, mas a gente está no lugar certo, no momento certo, fazendo o que a gente foi programado para fazer. Se a gente aceitar isso, não é nem questão de compreender, se a gente aceitar isso, a coisa flui com muito mais facilidade. Né, aquela eterna insatisfação, né, que a gente vê, às vezes, com a gente mesmo, com as pessoas ao redor, né, sempre estão querendo uma coisa diferente, né? E o Chico sempre dizia isso, né? Você está onde tinha que estar, fazendo o que era para fazer e do jeito que você tinha que ser. Eu fiquei pensando aqui quando meu filho era menor, né, que eu pensava, o que será que esse menino vai ser? Porque ele não gosta de... não tem paciência com as pessoas. Eu falava, como que ele vai trabalhar? Como que vai lidar? E ele acabou se formando na engenharia florestal e hoje, assim, uma pessoa super dócil, mas o trabalho dele é completamente dentro do mato. Ele viaja e anda, e anda, e anda. E, assim, a alegria dele, que o pessoal fala, nossa, não sei como é que você consegue viajar tanto e tá tanto... E ele fala, eu adoro. Incrível como a vida vai me caminhando, né? E quando ele era menor, assim, só para... Porque foi o único mentor que eu vi, assim, na vida, né? Que eu tive um sonho com o mentor dele, que corria atrás dele. E era um índio. E eu falava assim, você que é o... Eu falava assim, você que é o anjo da guarda dele, você que é o tipo, o cuidador, não lembro qual foi a pergunta que eu fiz, mas ele só fez assim com a cabeça, sabe? E ele corria, corria, corria. E aí eu falei, dá um trabalho, né? E aí ele nem olhou para mim e continuou correndo, né? E depois ele falou, quando eu contei essa história para ele, ele falou, não, uma amiga disse que viu um índio comigo. Ele tem um índio, né, tatuado aqui no braço. Então, assim, é essa força mesmo né, das matas aí, né, tem toda, e hoje ele faz uma luta, que eu falo, gente, como é que faz essa luta, que é uma coisa muito pesada, mas é isso que você falou, então para mim foi um esclarecimento muito grande de compreender esse processo dele. Obrigada. E tem o outro lado, né? Imagina se ele tivesse que lidar com isso de outra forma, né? Tranquilo, não gosta de estar no tumulto, aí ele fosse ser atendente de serviço público. Porque tem o outro lado da moeda também, né? E ele tem uma questão de justiça, que eu já contei aqui algumas histórias, mas ele, assim, quando ele ouve uma história de injustiça, você vê assim, um semblante dele muda, assim, como se ele já quisesse, ele fala, eu não assisto nada de política, nada de coisa, porque ele fica muito, eu falo assim, ele chegou no banco, né, e aí a senhora pegou duas, como é que é o nome ali? 2 papeizinhos para ser atendido, né, e aí ele falou, opa, a senhora pegou 2? Me dá um aqui e tal, ela, não, é porque eu vou ver onde vai ser mais rápido, eu vou. Ele, não, vai dar tudo certo. A senhora pega um só, vai dar... que ela pegou um de preferencial. E o outro normal. Ele, não, pode ir só em um que vai dar tudo certo. Tirou o papel da mão, sabe? Ele vai assim... e vai numa tranquilidade. E você falou também, me tirava do sério no banco. As pessoas chegavam, tiravam a ficha nas 2 filas para ver qual que ia ser primeiro.
Isso também sempre me tirou do sério. Mas ele vai, desde pequeno, assim. Você percebeu que você jogou o cigarro aqui e falava para a pessoa, você tá vendo que tá cheio de criança? Então as pessoas olhavam assim e falavam, não, tá bom, tá. Então, assim, que espírito forte, mas, né, que bom que teve essa outra linha. Os exemplos da vida, né, da gente. Vocês estão falando, eu estou refletindo muito em relação à minha própria família. Eu tenho 6 irmãos e cada um é muito diferente do outro. E, por exemplo, a minha irmã mais velha era exatamente assim. Ela sempre procurou morar em lugares muito afastados, sempre foi muito rodeada de muitos bichos. E para ela, assim, tá num lugar com muita gente, tipo um condomínio, um apartamento, é o fim do mundo. E outras já são exatamente o oposto, jamais moraria onde ela mora e tem um estilo de vida completamente diferente. Então, acho muito curioso. Eu não sei o que está por trás, né? Sei que, de fato, a gente teria que estar todo mundo junto nesse momento, mas eu acho bem curioso como é que pessoas tão diferentes acabaram vindo como irmãos numa mesma família. Como diz lá em cima, né? A vida é uma escola. Diga, Ismael. Não, era isso mesmo, exatamente nessa ideia mesmo que eu ia falar. Que a vida é uma escola, né? E só quando a gente voltar pro outro lado que a gente começa a ter uma noção de toda essa... Que a história da nossa família é muito antiga. É muito antiga. Deve ser tão interessante, gente. Deve ser tão bonito. Deve ser tão bonito. Bonito e feio também. Tá certo também. Deve ter muita coisa. Vamos continuar. Em certas linhas paralelas aos meridianos da Terra, fisicamente, há forças magnéticas que expulsam as nuvens de determinadas regiões. Para esse ambiente é que são direcionados os seres que deverão passar pelos testes de carência desse líquido sagrado. Não obstante, eles são agraciados por outros meios, onde o coração e a inteligência são beneficiados, de sorte a manter o equilíbrio do fardo, colocando Deus como a eterna justiça e o amor sem limites. Quando esses espíritos deixam o corpo físico e despertam no mundo espiritual, conscientizam-se de que tudo está certo no programa universal de Deus. Tudo o que ocorre na Terra, no campo material ou moral, é para o bem da humanidade. O mundo está passando por rudes processos de reajustamento. E o desfecho desse fim de ciclo irá suplantar todas as profecias, por estar a atmosfera planetária sobremodo carregada de forças deletérias que irão cair em tormenta sobre seus próprios geradores em diversas formas. Tudo isso constitui evolução de todos os povos. Os sofrimentos serão morais e físicos, porque um sempre está ligado ao outro, por fios invisíveis, mas indestrutíveis. Esse parágrafo é bem interessante, né? Tudo que acontece, seja para o bem ou para o mal, é para o bem da humanidade, né? Isso a gente tem que pensar com muito carinho, né? Quando a gente se entristece, às vezes até se desequilibra, e um pouquinho até se revolta, né, com determinadas situações que a gente nem estão sendo vivenciadas de fato pela gente, mas que a gente percebe ou visualiza através desse imenso mundo de tecnologia, né, e de facilidades, né, que você fica tendo acesso a tudo, né, que tudo, não importa a forma como a gente veja, está programado e é
para que a humanidade acerte o seu caminho. Lembrando do que a avó fala, né? Fala, eu sempre repito isso, que a gente está pedindo as migalhas e o banquete, né, já está sendo preparado, né, por Deus. E a gente está ali pedindo para não chover, para não destruir, para não sei o quê, para não, né, para que a pessoa não passe por aquilo. Mas ela fala, o banquete está sendo preparado, meus filhos, né? O desfecho é muito maior do que aquela, né, frase nossa, né, que o destino desses é muito maior do que o nosso conhecimento, né? A nossa visão é limitada. Não, acho que tem até um pouco a ver com esse imediatismo, né, que a gente percebe atualmente entre as pessoas, né? Tudo é para ontem, né? Assim, quase que exterminando, né, o sentido de paciência, né? Até de resiliência, né? De você saber que aparentemente está tudo errado, mas no fim vai dar tudo certo. Eu acho que é esse conceito mesmo que a gente tem que ter cada vez mais presente no nosso dia a dia, resiliência. Não importa a gente achar que está tudo dando errado, vai acabar tudo bem. Eu lembrei de uma... vou falar rapidinho, tá, Ismael? Depois você vai. Que aí, talvez você até se lembre que o Chico Xavier estava passando por uma situação difícil, ele disse que rezou e ficou esperando, aí veio a resposta. E aí ele todo feliz, e a resposta foi, vai passar. E ele falou, mas só isso? Vai passar. E só isso. A paciência, né? E ainda esse assunto que a gente está conversando, quando a gente vai ampliando realmente a escala do caminho evolutivo, nesses vários planos da vida, na trajetória, então realmente as provas, a gente percebe ela com uma outra visão. E às vezes pode parecer até que é meio frio, mas, né, pelo menos a princípio, o que eu acho que é algo que a gente tem que estar sempre se perguntando no processo, né, em vez de reclamar ou se preocupar, qual é o meu papel nesse grande trabalho que está acontecendo, né? O que me é pedido, ou se ali é um momento só de orar, ou é um momento de estar trabalhando em outro ponto. Esse é o que, na verdade, nos é confiado. Então, tem a situação, se emite aquela energia, porque, né, fazemos parte de toda essa família, e vem aquilo. Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Será que me é pedido algo? Ou não, mas só esse amor que envolve e procura sentir se tem alguma missão ou não. Por exemplo, pessoas que têm doenças que a humanidade ela tem. Aí, uma pessoa que tem que tem possibilidades, que tem o conhecimento, ela sente uma missão falando assim, olha, eu quero buscar uma cura, uma vacina. Então, ela sente aquilo como uma missão. Então, a própria dor que acontece na humanidade, ela serve como um processo de evolução coletiva também, onde ele desenvolve novas metodologias, e isso conhece melhor a natureza, determinadas leis e estruturas da biologia. Então, tudo segue esse caminho, sabe? Esse caminho evolutivo. O mais importante é a gente estar bem inserido na nossa missão, no que nos é pedido nesse processo. Bom, é assim que eu vejo, né? Ismael, tem algumas situações que às vezes eu me pego, seja porque eu estou preocupada, enfim, e às vezes eu me pego pedindo as coisas, né, que a gente muitas vezes pede para ajudar, não sei o quê, mas aí depois eu respiro e falo assim, não, Senhor, só preciso fortalecer minha fé, que eu sei que está tudo certo. Me dá força, e fortalece a minha fé para que a gente passe por isso e passe pelo caminho que a gente tem que passar. Mas
é muito exercício, porque no automático já vem, muitas vezes vem toda a lista, né, de pedidos que a gente tem. E uma outra situação que eu vejo muito assim, da confiança, depois que minha mãe morreu, eu era bem ligada com ela, e às vezes eu penso em alguma situação com um dos meus irmãos, e estou mentalmente reclamando com eles, ou quando eu estou com muita saudade dela e eu choro, e aí depois eu fico assim, não, mãe, mas já passou, olha só, você pode ficar bem, não precisa ficar preocupada não, porque isso é só um momento, mas eu sei que tá tudo certo, que a gente aproveitou o tempo que a gente tinha que passar aqui junto, então pode seguir seu caminho, mas é muito um exercício mesmo, porque num primeiro momento vem sempre aquela reação mais comum, aí depois parece que eu caio em mim e falo assim, Elisa, calma, calma, que você tem um outro entendimento e sabe que as coisas muitas vezes são de outras formas, né? Elisa, eu me lembrei do Pai Nosso, né, que no Pai Nosso tem ali a parte, né, que fala, é, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então é ali, essa frase do Pai Nosso, bem esse ponto dessa confiança, né? Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Então, é, é confiar que está no processo, porém, essa questão, o da oração, mesmo que seja para pedir, né? Só o fato de se ligar com o mundo maior, com os mentores, esse que eu acho que é o grande é o grande ponto, né? Então chega uma hora que não é mais para pedir, é simplesmente para comungar com o mundo maior e ser partícipe do que tiver que acontecer da forma mais harmônica. Isso é o pé da letra, né? É. Mas assim, a gente não está ainda nessa sala de aula. A nossa sala de aula a gente ainda está um pouco abaixo. Na verdade, o Pai Nosso é quase que um farol para onde tem que se caminhar, né? Mas para se chegar lá, são reencarnações, reencarnações. É quase como um roteiro. É ali. Nossa, tem que caminhar muito, né? Todos nós aqui como humanidade. Na verdade, todos esses livros, né, às vezes a gente fica aqui discutindo, né, o que ele fala, o sentido do que ele fala, qual era a ideia. Na verdade, eles são só pontinhos, né? Aquela bandeirinha que você bota no caminho, é ali que eu tenho que ir. Mas não necessariamente a gente chega lá com rapidez, né? E são, assim, orientações, né? Olha, a estrada é essa. Vê aí se tu não faz que nem o mais estudioso e fica saindo da estrada de tijolinho toda hora. Fica na estrada de tijolinho. Nossa, essa foi boa.